Bom dia a todos, eu sou a Renata Bezelli, responsável pela área de Sustainable Solutions aqui no Santander Private Banking, onde eu atuo com fundos patrimoniais, filantropia familiar e ESG. Nesse semestre, a gente lançou uma iniciativa em parceria com o IDES, que é a capacitação para a estruturação de fundos patrimoniais, onde a gente está apoiando 22 instituições, sendo elas hospitais filantrópicos, universidades, fundações de apoio ou organizações sociais de 6 estados diferentes. Então, essa é a nossa forma aí de apoiar esse campo do fundo patrimonial no Brasil. Nessa temática, essa mesa hoje, feminina, vai abordar a captação de recursos alternativos para fundos patrimoniais. É importante a gente lembrar que os endowments existentes, né, eles foram, especialmente os internacionais, eles foram originados e se desenvolveram por meio de grandes doações de grandes filântropos, né? Isso é algo que a gente ainda não vê tanto no Brasil. A gente vem trabalhando nesse advocacy para melhorar esse campo no Brasil, mas temos a lei, estamos caminhando, a luta não termina nunca, o IDES é super firme nessa agenda também para a gente melhorar essa lei 13.800 e também as ações que a gente pode fazer para os fundos patrimoniais. Talvez até pela lacuna da questão dos incentivos fiscais na lei, surgiu aí um olhar sobre como é que a gente pode pensar em recursos alternativos para fomentar os fundos patrimoniais, né? Como é que a gente pode fazer isso decolar, apesar da legislação não ser ainda tão propícia a isso. Pode ser recursos provenientes de privatizações, acordos de leniência, dos TACs, né, os termos de ajustamento de conduta, ou a concessão de imóveis públicos. É nesse meio que a gente vai falar agora nessa mesa, e aí eu queria chamar duas mulheres que são líderes aí nessa luta, nesse trabalho, olhando esses recursos alternativos para fundos patrimoniais, que é a Lidiane Gonçalves, que é superintendente da área de estruturação e desinvestimento do BNDES, e a Priscila Pasqualin, sócia do PLKC e conselheira do IDES. Essa sessão é um pouco mais curta, então a gente não vai ter espaço para perguntas. Eu peço que vocês coloquem no chat e depois a turma do IDES vai encaminhar para as nossas duas palestrantes o que eles não conseguirem responder ali no chat, tá bom? Lidiane, vamos começar por você. A gente tem aqui na audiência instituições públicas participantes da capacitação para a estruturação de fundos patrimoniais, iniciativa que eu comentei há pouco. Em que contexto as instituições públicas podem avaliar as oportunidades de criação de alternativas para destinar recursos para fundos patrimoniais? Certo. Bom, primeiro, agradeço ao IDES pelo convite de fazer parte dessa mesa feminina e poder contribuir com a minha visão sobre essa agenda que eu acredito ser a agenda do futuro. Vou fazer um link com um evento que eu participei nesse mês, que foi um evento internacional muito interessante sobre a agenda ESG, e foi muito inspirador ouvir a tendência de vários setores no mundo todo sobre essa agenda. Muito foi falado ali sobre o novo capitalismo, que a nova geração não admite a busca cega por lucro, ignorando tudo que acontece no entorno da sociedade. Deve haver algum tipo de compensação pelos usos inadequados de fatores ambientais, por exemplo, ou mesmo preocupação em auxílio de causas nobres, sem prescindir, obviamente, pela busca de bons retornos em investimentos. Falou-se da necessidade de haver regulação e formulação de políticas públicas para empurrar de verdade essa agenda, dado que os investidores, por livre iniciativa, ainda pensam, ok, a agenda é boa, mas show me the money, né? E é justamente nesse aspecto de formulação de política pública que o tema de fundos patrimoniais no Brasil se insere. Então, como você bem colocou, o tema no Brasil ainda está engateando um pouco mais, né? Lá fora ele está um pouco mais desenvolvido, ele já começou com doações de grandes filantropos, mas aqui a gente está precisando dar uma empurrada maior, né, nessa agenda. Então, hoje, o que eu enxergo aqui nessa agenda? Assim, várias são as oportunidades de geração de receita que Perfeito. A gente está com um probleminha no sinal da Lidiane, a gente já volta com ela. Eu vou passar então primeiro para a Priscila responder uma pergunta muito similar, mas olhando para as organizações de caráter privado, né? O que é preciso, Priscila, para que elas sejam elegíveis a acessar esses recursos alternativos
derivados de eventos que geram essas oportunidades. Obrigada, Renata. Obrigada também pelo convite que o IDES me fez. Essa é uma agenda que eu sou fã e sou super cara e procuro realmente incentivar a criação de fundos patrimoniais aqui no Brasil. Pensando do ponto de vista das organizações e pensando nesse olhar de que os fundos patrimoniais contribuem com uma agenda de políticas públicas ou, na verdade, de causas de interesse público que a própria sociedade abraça para ver concretizada na nossa sociedade, as organizações elas precisam pensar como um instrumento de realização dessas causas de interesse público. E falando em fundo patrimonial, a gente precisa falar de qual que é a causa de longo prazo. Aí acho que não é mais o caso da instituição pensar no curto prazo, né? Qual que é o tamanho do seu orçamento para a realização daquelas atividades que ela tem no seu plano do próximo ano ou dali 2 anos. Então, qual é a causa realmente de longo prazo que tenha interesse público capaz de seguir aí por gerações? Essa é a causa que deve ser a causa escolhida para aquele fundo patrimonial que vai apoiar a instituição que vai executar, que vai trazer a solução, a transformação para aquela causa, a solução para aquela causa. E nessa trajetória, eu tenho participado de diversos debates e acho que é o caso das organizações que têm causas similares se juntarem para terem talvez 1, 2 organizações gestoras que, de fato, destinem recursos para elas como um conjunto, e esse programa até que o IDES está fazendo de instituições comunitárias também leva esse tipo de reflexão. Um fundo patrimonial que dê ali sustentabilidade para as causas de interesse público daquele território, por exemplo, ou é uma causa de interesse público que lida com a inclusão produtiva. Você ter uma organização gestora que tenha como instituições apoiadas diversas organizações da sociedade civil, me parece uma otimização dos esforços que a gente precisa empreender. E na hora que você pensa numa política pública que vai transferir esses recursos alternativos para uma organização gestora, aquele que está formulando a política pública ou aquele que está trabalhando num evento de privatização, por exemplo, quer ver na organização que vai ser receptora daqueles recursos, que vai ser, no fim, a gestora daqueles recursos para destinar para as instituições apoiadas. Ela quer ver o parâmetro que a legislação colocou, que trouxe um parâmetro seguro de governança e de transparência, e ela quer ver bem explicitamente qual é a causa de longo prazo que aquela organização gestora abraçou, né? Quais são as instituições apoiadas que realizam essa causa de longo prazo, de forma até complementar, porque na hora que você fala de um evento que transfere um grande volume de recursos, é necessário ter um planejamento mais sistêmico, e é muito disso que eu ouvi falar nos diversos outros momentos aqui do fórum hoje. Sistemicamente, a gente tratar de problemas complexos, como os problemas sociais que a gente tem. Então, para se tornar elegível, para receber esses recursos alternativos, a instituição precisa olhar nessa causa maior, nesse longo prazo, em como é que ela vai se colocar para realizar e trazer transformações, de fato, para esses problemas complexos. As instituições não vão poder pensar só naquele problema de curto, médio prazo, né? Como é que eu vou dar conta do meu orçamento no ano que vem? Isso requer uma maturidade de governança, requer uma abertura para esse olhar mais de longo prazo, e esse talvez seja um dos grandes benefícios da agenda de fundo patrimonial. Ele traz essa discussão que a gente tanto precisa no Brasil. Como é que eu vou dar conta desses problemas complexos para além, né, de um governo, para além de um mandato, de um conselho que esteja ali à frente de uma organização? Acho que isso responde um pouco essa pergunta que você colocou, Renata.
Sim, Priscila. E nessa linha, né, eu fiquei pensando quando você comentou, se essas organizações se unem, juntam esforços em prol de um único fundo patrimonial para uma causa, fica até mais fácil a gente discutir e se colocar perante ao governo alguma questão que venha surgindo que possa virar um fundo, né, proveniente dessas possibilidades. Acho que é somar, né? A gente precisa somar mais para conseguir fazer mais. Se todo mundo quiser fazer o seu, talvez a gente tenha mais dificuldade de ser bem sucedido em cada um deles. Mas, enfim, acho que é uma colocação para se pensar e para a estratégia aí dessas organizações, talvez se unirem também nessa frente de captação. A Lidiane voltou conosco aqui. Lidiane, acho que a gente conseguiu conectar novamente com você. Se você quiser voltar na consideração que você vinha fazendo sobre as instituições privadas, né, como é que elas podem avaliar aí as alternativas de captação de recursos para os seus fundos patrimoniais, te agradeço. Tá bom. Bom, eu não sei em que momento eu caí, mas eu vou tentar fazer o link a partir do momento que eu acho que eu caí na conexão, tá? Bom, eu tava dizendo que, se eu não me engano, que da necessidade de ter da regulação, né, do governo ter uma regulação para empurrar de fato a agenda, porque a iniciativa privada, por iniciativa própria, talvez não fosse empurrar tão rapidamente essa agenda do novo capitalismo, né? E aí eu estava fazendo um link de que, no caso dos fundos patrimoniais, então seria muito importante em que houvesse, então, de fato, um aprimoramento dessa legislação que já existe, mas a gente precisaria, então, de melhorias nessa legislação para a gente poder empurrar, de fato, a implementação desses fundos patrimoniais aqui no Brasil. Então, isto posto, a gente tem aqui várias oportunidades de geração de receita que podem ser trabalhadas, né, nos fundos patrimoniais, e os imóveis públicos, né, que é uma grande avenida que a gente pode trabalhar. Eles podem gerar vários impactos diferentes, eles podem ser trabalhados em várias dimensões. O BNDES, e aí eu falo do BNDES no chapéu de banco de serviços, que é onde é a minha atividade hoje, né? A gente tem uma frente relativamente recente na parte imobiliária. Eu diria que a gente está com uma estrutura totalmente focada em imobiliário na parte de serviços há cerca de 1 ano e meio. A gente já tem aí uns 12 projetos já em execução, e o nosso foco é em executar projetos que possam ser trabalhados via política pública, que causem impactos urbanísticos, que revitalizem ativos icônicos, que gerem uma adequada rentabilização. Então, algumas alternativas jurídicas para unir essas duas agendas estão justamente em estudos nesse momento. Como trazer esse aproveitamento econômico desses imóveis públicos para dentro dos fundos patrimoniais. E nessa linha, inclusive, o BNDES celebrou recentemente um acordo de cooperação técnica com o IBRAM para o planejamento e estruturação de modelagem para a constituição de uma organização gestora patrimonial nos termos da Lei 13.800. Esse é um projeto piloto, ele é voltado para a causa museal, mas a nossa expectativa é que, em tendo sucesso esse piloto, a gente vai conseguir replicar para várias outras entidades da administração pública. Ainda falando dessa oportunidade de geração de várias receitas para compor os fundos patrimoniais, várias são as possibilidades que a gente pode pensar em viabilizar. Então, você tem os TACs, os acordos de leniência, como também já foi citado, os recursos de privatização em concessões que já existem lá fora. Então, como viabilizar isso aqui dentro do país, obras apreendidas e tantas outras que a gente ainda precisa passar por um exercício de criatividade, né, de como direcionar e como viabilizar isso juridicamente. São exemplos de fontes de recursos que podem ser trabalhados juridicamente para integrar fundos patrimoniais temáticos e robustos com destinações ainda mais focadas. E eu acredito que, em sendo fundos temáticos e focados, fique mais fácil para o gestor público determinar as diretrizes de aplicação desses recursos e também comunicar os resultados para a sociedade. Importante. Perfeito, Lidiane. Que foi citado no evento que eu comentei desse mês,
foi também a necessidade de haver muita transparência e principalmente uniformidade das informações que são divulgadas para o mercado. Porque hoje em dia as organizações elas não são mais medidas por suas aspirações somente, elas são medidas pelo seu desempenho. O mercado ele já é maduro o suficiente para exigir informações de qualidade das organizações e interpretar essas informações. Então, no caso da Lei dos Endowments, a transparência ela já é um pilar. Aí a provocação que eu deixo aqui é o seguinte: como é que a gente vai trabalhar conteúdos de relatórios que são suficientemente robustos e que proporcionem segurança e comparabilidade para os stakeholders? E como é que a gente torna isso obrigatório de forma transversal? Porque uma prestação de contas indiscutível ela é fundamental para garantir a perenidade dessa iniciativa. E aí, para fechar aqui minha fala, eu só quero dizer que essa não é uma agenda de curtíssimo prazo, ela é uma agenda que requer criatividade, construção, necessidade de ultrapassar algumas questões jurídicas, mudança de mindset de alguns gestores públicos, mas eu, particularmente, eu sou uma entusiasta dessa agenda e eu espero poder contribuir no que tiver ao meu alcance. Muito obrigada. Perfeito, Lidiane. Acho que vai muito ao encontro da fala da Priscila em relação a quanto mais unidas as organizações, sejam públicas, sejam privadas, estiverem em prol de uma causa, mais fácil da gente conseguir fechar esses acordos para recursos alternativos e, de fato, fomentar o campo, né? Eu acho que essa união ela é necessária se a gente, de fato, quer dar um passo adiante e conseguir colocar grandes projetos na rua, né? E fazer isso acontecer com muita criatividade. Você falou da criatividade, o bom que o brasileiro é criativo, então a gente precisa utilizar isso também nesse momento de pensar os diversos recursos que a gente poderia utilizar nessa frente. Queria agradecer muito a fala de vocês duas, adorei poder moderar essa mesa feminina, né, 100% feminina. Antes de terminar, ressaltar que tem um estudo sobre recursos alternativos que foi feito pelo professor Lester Salomon, da Johns Hopkins, e que o pessoal do IDS vai colocar aqui no chat o link para download gratuito de vocês, está disponível no site do IDS, eles já fizeram a tradução, então é só clicar no link ou entrar no site do IDS e acessar esse estudo sobre recursos alternativos para fundos patrimoniais. Então, agradecer aí muito vocês, todos que estão aqui assistindo a gente, obrigado por estarem aqui, e aí que a gente possa se ver em breve e que a gente possa ter muitos fundos patrimoniais para comemorar. Muito obrigada.